Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um devocional. Nós continuamos aqui falando sobre o tema medo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto de que o medo, ele pode impedir você de viver grandes conquistas. E para pensarmos sobre o assunto, eu quero convidar vocês a lembrarmos de uma história que está relatada lá no livro de Números, no capítulo de número 13. A partir do verso 1 até o 3, Deus diz a Moisés que separasse 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra que Deus havia prometido dar a eles, né? E então Moisés, obedecendo a Deus, separou 12 homens e os enviou para que espiasse a terra prometida. E então estes homens foram. E lá no capítulo 13, no verso de número 25, diz que depois de 40 dias daqueles homens terem andado lá pela terra, observando, olhando aquela terra, eles voltaram. E então foram até Moisés e ao povo de Israel para dar o relatório com relação ao que eles foram fazer. E então diz que eles começaram a falar que aquela terra era uma boa terra, mas que era impossível de tomar aquela terra dos seus atuais moradores. Por quê? Eles diziam que ali havia gigantes e que eles eram seres indestrutíveis, com exceção de Josué e Caleb, que disseram não, Deus nos prometeu essa terra e Deus nos disse para ir. E se nós formos, Deus vai guerrear por nós. Esta era a ideia de Josué e Caleb, mas o restante do povo não. E então, por medo de enfrentar aquela luta com aqueles homens que eles viram que eram grandes e que eram grandes nações, eles deixaram de obedecer a Deus. E a moral desta história nós já sabemos qual é, né? O próprio Deus castigou aquele povo, fazendo-os caminhar por 40 anos no deserto, até que morresse todos aqueles que tinham a idade e que podiam ir para lutar pela terra e não quiseram ir. Então, somente Josué e Caleb permaneceu daquele povo e que depois vai entrar na terra prometida. Aqui nós percebemos uma demonstração clara em que o medo impediu aquele povo de viver uma grande conquista. O medo pecaminoso. E ali eles demonstraram mais temor aos homens do que a Deus. E às vezes isso acontece conosco também. Às vezes, por conta de temermos a pessoas, temermos a homens, nós deixamos de seguir os caminhos do Senhor. E isso não pode acontecer, porque todas as vezes que isso acontece, o prejudicado na história toda seremos nós. Não há outro prejudicado. Deus continua sendo Deus, apesar de mim, apesar de você. Deus continua sendo Deus. Então, naquele episódio, onde o medo falou mais alto no coração daquele povo, eles abriram mão de obedecer a Deus. E por conta da não obediência deles a Deus, eles tiveram que permanecer por mais 40 anos, andando ali praticamente em círculos, quando poderiam ter feito aquele trajeto em aproximadamente 20 dias, talvez um mês, e teriam resolvido tudo, né? Então, cuidado, porque o medo pode impedir você, o medo pecaminoso pode impedir você de viver grandes conquistas na sua vida. Confie em Deus, ande com Deus, viva na presença de Deus e obedeça a Deus. Se Deus mandou fazer, faça, porque então você estará seguro. Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, de alegria e de oportunidades, e que você possa desfrutar destas oportunidades na presença do Senhor. Espero você no nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um grande abraço e até lá!